Fala galera, Marcos Paulo B, mais uma vez. E hoje eu vou estar continuando a falar sobre economia, um assunto que eu já fiz um vídeo há alguns dias atrás, e hoje eu quero falar um pouco sobre a inflação, que é algo muito importante e que muita gente não tem o entendimento ainda. Acredito que principalmente os jovens têm um pouco de dificuldade em entender a inflação. Então vamos começar falando sobre o que a inflação é. A inflação é nada mais nada menos que o aumento dos preços ou a desvalorização do nosso dinheiro, ou de outra forma, a perca do poder de compra. Lembra uma vez lá atrás, sei lá, 15, 20 anos que o Kinder Ovo custava R$ 1, né? Hoje deve custar aí 10, 11, 12 reais um Kinder Ovo. É isso que acontece. O produto continua o mesmo, muitas vezes mesma gramagem ou até menos, e você poderia lá comprar um monte de Kinder Ovos por 10 reais, hoje você não compra nenhum, né? E qual o principal motivo de acontecer esse fenômeno, a inflação? Por que ela acontece? Existem vários fatores que podem causar inflação, mas o mais importante, o que vamos abordar aqui hoje, e que mais impacta o nosso país e a maioria dos países, é a má administração dos recursos públicos. O que acontece? O nosso governo arrecada um número X de valor através dos impostos e tantas outras coisas que a gente paga, mas ele gasta, na maioria das vezes, muito mais do que ele está arrecadando. Então, ele está construindo aí uma dívida, né? Cada vez mais eles gastam mais do que arrecadam e ele vai aí aumentando a dívida do país. E para tentar controlar essa dívida, o governo vai vir com aquele discurso: vamos criar um novo imposto ou vamos aumentar os impostos. E aí a população já reclama, né? Aquele estardalhaço, todo mundo xingando, todo mundo falando mal, mas aí o nosso governante chega e faz um discurso bonito. Não, galera, vocês podem ficar tranquilos, porque a gente só vai taxar os milionários, os super ricos, bilionários e os grandes empresários. E aí todo mundo bate palma, fica feliz, né? Não, esses aí você pode taxar, os caras já têm um monte de dinheiro, não vai fazer diferença para nós. Só que o que acontece? Chegou lá, passou essa lei, entrou em vigor, e aí chegou o boleto lá para os milionários, os grandes empresários. Chegou o boleto lá do novo imposto, o que acontece? Ele vai falar: bom, já que o governo está aumentando a minha carga tributária, para mim não vai valer a pena trabalhar com essa margem de lucro que eu tenho hoje. É muito pouco pelo investimento que eu tenho trabalhar só com esse lucro. Então vamos fazer o quê? Vamos aumentar o preço dos produtos. E aí o que acontece? Quem lá no fundo paga realmente esse imposto vai ser a população que vai estar comprando esses produtos dos empresários. Então, bem no fundo, a qualquer imposto que o nosso governo aumente, quem vai estar pagando é as pessoas mais pobres, as pessoas mais simples, as pessoas sem educação financeira. E isso é muito triste, porque a gente vê, né, quanto as pessoas mais simples passam necessidades, estão em dificuldades, e eles vendem esse discurso de que a culpa é sempre do empresário, né, que é sempre das pessoas mais ricas, sendo que o poder está totalmente ali na mão do governo. E aí, vamos dizer, o governo pode falar: não, mas vamos aumentar mais os impostos, e o empresário vai estar lá sempre repassando esse preço. Mas aí ele pode tentar uma coisa que os nossos irmãos argentinos já fizeram muitas vezes: vamos fazer o congelamento do preço. Ó. A gente vai aumentar os impostos e o empresário não vai poder mais aumentar o preço, congelamento de preços. E sabe o que aconteceu? Os empresários simplesmente pararam de produzir, fecharam as empresas e vazaram, porque para eles não vale a pena investir muito dinheiro e não está recebendo um valor que eles consideram adequado em troca. Ou também pode acontecer simplesmente do empresário procurar um país que dê uma melhor condição, que os impostos sejam menores, e aí ele pega essas empresas dele e leva lá para outro país, leva para a Argentina, para o Uruguai, para o Paraguai, lá onde ele vai poder ter um lucro melhor. E aí sabe o que acontece com o nosso país? Ele diminui a arrecadação de impostos, porque se grandes empresas fecham que estavam pagando certinho os seus impostos, ele vai diminuir a arrecadação de impostos, e o pior, ele vai gerar mais desemprego, menos empresas, menos empregos. Veja o quanto o governo, que tem todo esse poder na mão, está prejudicando o cidadão mais simples, o cidadão mais pobre. E é a atualidade, muito do que tem acontecido nos dias de hoje. No Brasil é assim que as coisas andam, é assim como tudo está funcionando. Outra coisa que acontece com uma inflação mais alta, a taxa de juros é aumentada ali pelo Banco Central, buscando diminuir as compras, diminuir
esse gasto de dinheiro, gasto excessivo da população, para o povo dar uma segurada nas compras. Por quê? Tendo uma taxa de juros mais alta, fica mais difícil da população ou das pessoas buscarem dinheiro, empréstimos, com essa taxa de juros muito alta, vamos dizer, a gente desaquece o mercado. As pessoas vão buscar menos financiamento e vão gastar menos dinheiro. Mas isso também é muito ruim, porque aumentando a taxa de juros, principalmente as pessoas mais pobres, mais humildes, que muitas vezes precisam daquele empréstimo para pagar alguma coisa, elas vão pagar juros abusivos altíssimos. E aí, mais uma vez, o pobre, o mais simples, vai acabar quebrando a cara. E isso tudo gerado pelo nosso governo. Então, gente, a nossa reflexão de hoje fica aqui, quando a gente for escolher nossos próximos governantes, aí está chegando a eleição ano que vem, é muito importante a gente buscar, principalmente em debates, em discursos, tentar entender, ver qual desses candidatos aí vai ter mais entendimento sobre economia, ou já vai ter escolhido um parceiro ali, né, um futuro ministro da economia, pessoas que entendam realmente como administrar essa máquina do governo, em que as atitudes deles, as decisões sejam tomadas em pró das pessoas mais simples, da população, e que buscam incentivar os nossos empresários a investir mais no país, a pagar mais imposto, a ter mais empregos, a ter uma melhor infraestrutura de maneira geral para o nosso país. Todo mundo vai ser beneficiado quando um país produz mais. Como falei, paga mais imposto, se geram mais empregos, se gera mais movimentação na economia, diminui a inflação, diminui a taxa de juros para as pessoas pegarem dinheiro, e isso tudo estimula o crescimento do nosso país, a nossa economia. E, mais uma vez, eu ressalto a importância da questão da educação financeira. Busquem aprender mais, a assistir mais, a ter um melhor entendimento, porque é algo hoje fundamental se você quer se desenvolver, se você quer prosperar, se você quer ter sucesso na sua vida, é algo essencial para a sua evolução, para o seu aprendizado. Espero que eu possa ter te ajudado a entender um pouco melhor sobre economia. Como eu já falei, tem muitos canais muito bons no YouTube que você pode aprender muito de graça. Então, busque aprender, busque sair dessa ignorância, busque reflexão, busque aprendizado. E aqui eu quero ver se eu faço mais alguns vídeos falando sobre esse assunto, que eu acho um assunto muito interessante, muito legal. Espero que eu possa ter ajudado vocês mais uma vez. Um grande abraço e até o próximo vídeo.